Então, muita gente está contando com uma vitória do Tarcísio em 2026. Tomara que isso aconteça, né? Porém, eu acho que mesmo com uma eventual vitória do Tarcísio, né, o Brasil no longo prazo continua ferrado, tá? Por quê? Do que o Brasil precisa atualmente para que a gente consiga pavimentar um caminho possível para um futuro próspero? A gente precisa de um ajuste fiscal, né? Você quer juros mais baixos? Você precisa de um ajuste fiscal. Né? Você quer impostos mais baixos? Você precisa de um ajuste fiscal. Você quer uma moeda mais forte? Você precisa de um ajuste fiscal. Basicamente, o grande câncer do Brasil é justamente essa questão fiscal, que na verdade é fruto de uma mentalidade, de uma cultura gastadora e estatista, né? E desenvolvimentista. Mas assim, pelo menos para mim é disso que o Brasil precisa agora, de um baita ajuste fiscal, né? Porém assim, ok, digamos que o Tarcísio seja eleito. Aí nesse caso a gente tem duas opções, né? Primeira opção, ele chega no poder e não consegue fazer nada. Nesse caso também o futuro do Brasil não melhora no longo prazo, né? Certamente as coisas melhorariam com a saída do Lula, porém se o atual governo do Tarcísio não conseguir fazer ajustes, né? Bem, aí não houve muito progresso, né? Aí o Brasil continua no caminho da quebradeira. Aí o Brasil continua ladeira abaixo. Então, assim, a gente tem essa opção, Tarcísio chega no poder, mas também não consegue mudar muita coisa, porém a gente também tem o segundo cenário. Então, assim, digamos que o Tarcísio chegue no poder, se torne, enfim, presidente e comece a capitanear ali um programa de redução de gastos de Estado, de ajuste fiscal. Quer dizer, isso sim seria muito bom. Porém, fazer ajuste significa cortar gasto. E não há nada mais impopular do que cortar gasto. Principalmente considerando uma população, principalmente considerando um povo como o brasileiro, que está viciado em assistencialismo e em funcionalismo público. Ou seja, que, em outras palavras, está viciado em gasto do Estado. Então, assim, o que eu estou vendo aqui, mesmo que o Tarcísio chegue no poder e mesmo que a gente veja aí um plano de ajuste ser desenhado, muito sinceramente, as chances disso andar para frente, as chances disso de fato dar certo no longo prazo, eu acho que são nulas. Porque justamente fazer ajuste significa cortar gasto, e você falar em cortar gasto é basicamente suicídio político. Quer dizer, digamos que o Tarcísio começasse a cortar gasto, né? Cara, isso desaqueceria a economia. Isso ia resultar, talvez, numa recessão. Isso ia resultar em muita gente sendo mandada embora. Quer dizer, como é que você acha que a popularidade do Tarcísio ficaria num cenário como esse? Então, se ele fizesse isso, que seria o correto a fazer, né? Diminuir massivamente os gastos do governo, se ele fizesse isso, quer dizer, isso seria como tirar a droga do viciado, né? Quer dizer, o cara vai ter uma abstinência fortíssima e no final vai acabar voltando a usar aquela droga. Mas imagina se o Tarcísio começasse a cortar gastos e uma recessão aparecesse, né? Quer dizer, aí nesse caso, imagina o que a oposição ia falar, né? Quer dizer, iam falar que a recessão é culpa do Tarcísio, né? Quando na verdade a recessão é uma ressaca que o organismo econômico teria que passar para se curar da festa do dia anterior, da gastança do governo anterior. Mas eu super consigo imaginar esse cenário, né? Quer dizer, Tarcísio começa a cortar gasto, a economia começa a patinar, o PIB começa a cair, até porque o Brasil só não está numa recessão ainda porque o PIB está justamente turbinado pelos gastos públicos. Mas quer dizer, imagina se uma recessão acontecesse como resultado de uma política fiscal restritiva, né? Como resultado de uma política de corte de gastos, né? Aí certamente diriam que a culpa pela recessão, pelo desaquecimento da economia seria do Tarcísio, que a culpa seria desse programa de corte de gastos, né? Diriam que você cortar gastos, que o liberalismo econômico não funciona, e eu tenho certeza que muita gente seria convencida por essa narrativa. E aí quer dizer, ora, se o governo do Tarcísio, se o governo liberal deu errado, se o governo do Tarcísio representar uma recessão, uma ressaca, enquanto o governo do Lula era festa, aí o que você acha que acontece, né?
Aí a esquerda volta ao poder de novo, aí talvez o PT volte ao poder de novo, e aí a gente pode ter tranquilamente mais uma década de desenvolvimentismo econômico, de mais gasto público, de déficit maior, de dívida pública nas alturas, de moeda cada vez mais fraca, em outras palavras, de puro atraso. E aí você vai entrando num ciclo, né, realmente muito difícil de sair. Então o que eu vejo, se o Tarcísio assumir, né, é um cenário muito parecido com o que a gente viu na Argentina lá por volta de 2016, com o Macri. Quer dizer, você teve aí anos e anos e anos de governo de esquerda, você tinha uma inflação super alta, e aí o Macri chegou, né, representando um projeto de governo liberal, representando uma proposta liberal de economia, e falhou miseravelmente, justamente porque você desmontar essa estrutura toda, você retirar todo esse estatismo, machuca muito, né? Retirar a dependência estatal é tipo retirar uma droga de um dependente. Mas então, como eu estava dizendo, o Macri tentou implementar medidas liberais na Argentina, né? Porém, como eu disse, falar em corte de gastos significa suicídio político. E foi justamente isso que aconteceu com o Macri. E aí, no final das contas, a população acabou voltando para Cristina Kirchner, na pessoa de Alberto Fernandes. Mas é por isso que eu não estou muito otimista com o Brasil, né? Mesmo se o Tarcísio ganhar. Porque, muito francamente, vai ser muito difícil você desmamar o povo brasileiro desse sistema estatal. Honestamente, sabe quando eu acho que as coisas podem começar a mudar? Quando o Brasil realmente estourar, quando a inflação sair de controle, quando viver aqui se tornar impossível mesmo, se tornar insuportável. Aí, quando as coisas ficarem insuportáveis, aí talvez a gente veja alguma mudança. Mas, francamente, isso pode demorar mais 1, 2, 3 décadas. E para isso acontecer, talvez o Brasil tenha que passar, por exemplo, por uma outra hiperinflação. Mas, quem sabe, esse episódio de quase morte, né, faça o nosso dependente chegar à conclusão de que está na hora, né, de mudar de caminho. Então, assim, francamente, eu acho que o Brasil só deve, de fato, começar a mudar, eu acho que as ideias liberais só devem começar a ganhar mais tração como resposta a um ambiente econômico simplesmente impossível. Ou seja, infelizmente, eu acho que para o Brasil se levantar, ele vai precisar queimar. É tipo um incêndio na floresta, sabe? Que precisa acontecer para a mata se renovar. Mas infelizmente é isso que eu acho. Eu acho que a gente vai ter um processo muito similar ao da Argentina. Quer dizer, a gente vai ter que chegar no fundo do poço para tentar mudar o nosso sistema, para tentar mudar o nosso jeito de fazer as coisas. Mas infelizmente eu acho que o Brasil vai ter que passar por essa destruição econômica criativa, né? Renovadora. Eu acho que é isso o que o futuro reserva para o Brasil, né? Enfim, por hoje é isso e nos vemos na próxima. Valeu!